Saudações, ouvintes da Vibe Mundial! Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Ritchie, professor e pesquisador de campos energéticos, física quântica e evolução humana no planeta Terra. Hoje é um dia muito especial, né? Esse sábado aqui na capital paulista. Um programa muito legal para você repensar em várias coisas da sua vida. E eu estou ao vivo aqui na Vibe Mundial, você pode ver pela live, né, do Facebook, né? Acesse aí você que tem o Facebook Vibe Mundial. E daqui a pouco a gente vai tentar fazer uma transmissão ao vivo no meu canal no YouTube, Web Terapias, mas eu aviso vocês. Agora no Facebook da Rádio Vibe Mundial está lá, você pode me ver ao vivo, a cores, e eu vou interagir também com vocês aqui. Vou passar o telefone dos ouvintes para você ligar para alguma pergunta e a gente vai conversando aqui ao vivo. 31710221, 31710221 e 3262-4490. 3262-4490 São os telefones da Rádio Vibe Mundial para você, ouvinte, interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. É isso aí, pessoal. Bom, quer acompanhar mais o meu trabalho? Acesse ali o canal no YouTube que chama Web Terapias. Ali estão os vídeos desse programa, que são verdadeiras aulas. Tem vídeos muito interessantes falando sobre a questão do chip implantado nas pessoas, tem sobre a questão da manifestação das energias dessa quarta dimensão, como isso está atuando. Eu sempre procuro nos programas colocar essa parte oculta, essa parte iniciática de onde eu venho, né, da minha sabedoria, que ela vem de muitos anos, desde criança. E essa sabedoria traz muitas informações que, por incrível que pareça, elas são atuais, né? Para esse momento que as pessoas estão vivendo de quarta dimensão, onde muitos vão falar que é uma guerra entre o bem e o mal, mas também a gente pode dizer que é uma guerra de princípios, uma guerra de Estado, né? Uma guerra de Estado, de que situação você pode ficar. Não digo Estado-país, mas Estado pessoal, que situação que você quer ficar? Você quer conseguir as coisas pelo ego? Você quer conseguir as coisas pela fé, pela esperança, pelo amor, pela dor? Sempre baseado em duas colunas muito simples, né? Que é a coluna do amor ou a coluna do medo. Essas duas colunas aí é que fazem o ser humano se movimentar. O medo e o amor são duas energias muito fortes no planeta Terra, que é dual. Então eu falo muito isso no canal Web Terapias. Você também verá no meu site webterapias.com.br, onde a gente tem as informações do meu trabalho, dos meus atendimentos, que são muito úteis para você atualizar seu campo energético. Atendimentos ligados à física quântica, à geometria sagrada, utilizando luz, utilizando geometria, utilizando coisas muito interessantes que foram canalizadas por mim e que hoje tornaram grandes atendimentos, como a relocação quântica energética, como a harmonização de ambientes e como o equilíbrio quântico energético que pode ser aplicado à distância. Em meus atendimentos utilizo inclusive a radiestesia, né, e a radiônica, que são ferramentas muito fortes para que a gente consiga acessar de uma maneira, vamos dizer, inócua, né, uma maneira muito simples, uma maneira muito eficiente, como está a sua energia, né? E aí agora estou entrando aqui no Facebook, vamos lá, vamos ver quem está ao vivo, olha lá, Renata está ali ao vivo. E vamos continuar aqui. Vamos lá que tudo é ao vivo aqui, pessoal. Vídeos, vamos lá. Bom, pessoal, então o canal do YouTube Web Terapias e o site webterapias.com.br. webterapias.com.br. Aí vai entrar agora, né? Vamos lá. Então, ó, Maria Costa, um grande abraço. Caio Costa também. Artesã Cíntia Malzone, boa noite. Ah, pessoas maravilhosas aqui. E a Renata Alves, que é a primeira aqui, dizendo boa noite. Então, vamos lá, pessoal. O tema de hoje é algo muito interessante que faz parte dessas pesquisas que eu falo há muitos anos. E como eu falo, o momento atual nunca foi tão prático, né, esse território, para contar sobre esses acontecimentos realmente mexendo com as pessoas. E uma das pesquisas que ela gerou muita informação para mim foram justamente as pesquisas sobre o tema que eu coloquei como a normalidade humana, né, ou como inversão do pensamento humano. Isso foi muito interessante porque, a princípio, eu comecei a sentir isso com as pessoas mais próximas de mim, né, amigos, familiares,
E depois eu comecei a estender essa pesquisa nas empresas que eu trabalhei, estendi também com as equipes de competição que eu liderei, né? E eu percebi muita coisa interessante se coincidindo. E hoje, nos atendimentos, eu percebo acontecer muito isso com as pessoas. E socialmente, após a explicação, você perceberá que isso também é muito evidente. Então, o que é a anomalia humana? O ser humano, ele trabalha de forma invertida, né? Muitos seres humanos sofrem no planeta Terra porque a inversão que existe na sua energia ela é muito forte. E por que acontece essa inversão, né? Então essa inversão nada mais é que a alteração da forma da pessoa encarar o mundo. A primeira inversão que existe no ser humano, por incrível que pareça, é a visão, né? A visão humana ela vem do princípio reptiliano, que foi dominado pela dominação humana aqui no planeta Terra, né? E o ser humano ele enxerga de forma invertida. Muitos vão falar de forma física, como ótica, que é realmente a questão da inversão das lentes, né? Quando você enxerga, seu olho tem uma visão invertida para poder ter a formação de imagem lá no seu cérebro, né? Tudo bem, é uma questão ótica, mas olha que interessante, o ser humano enxerga tudo ao contrário. E uma vez essa imagem, ela aparece invertida lá no cérebro. É como o seu celular, quando você configura a câmera frontal, né? A câmera frontal tá lá vendo tudo ao contrário, você configura, ela começa a aparecer as letras, como por exemplo esse fundo aqui da Vibe Mundial que aparece atrás de mim. Esse é um dos conceitos, né, que acontece bastante. A outra questão na manipulação energética que houve na história humana foi a alteração dos pensamentos. Então, o ser humano, normalmente, ele vai agir parecendo normal, mas no momento de pressão, a gente percebe que o ser humano não vai entender o que você fala, o ser humano não vai entender como agir da forma coerente, que eu falo que é a cosmoética, e muitas vezes numa situação, vamos supor, um incêndio, uma coisa de perigo, isso já foi comprovado em acidentes também, em pesquisas, que o ser humano simplesmente passa em cima do outro ser humano para sobreviver, né? Então é o salve-se quem puder. Embora o ser humano, ele na cabeça dele, tem a coisa do amor, né? Aquela questão de proteger o outro, mas numa situação de salve-se quem puder, muitas vezes as pessoas saem correndo, pisoteando as outras, e isso já é comprovado em diversos acontecimentos aí que houveram no planeta. Então, tudo isso daí não é um acaso. Isso é uma forma reativa do ser humano agir. E essa inversão, né, ou anomalia humana que foi pesquisada por mim, ela chega até o mundo das ideias também. Então esses comportamentos começam a ser alterados em função das ideias das pessoas. Comportamentos, por exemplo, como inversão de valores, né? Hoje, por exemplo, no Brasil e em muitos locais do mundo, mas o Brasil principalmente, a meritocracia foi jogada para trás. Então, aquela coisa, trabalhar, se esforçar, né? Você pode perceber isso no seu trabalho. Você é uma pessoa zelosa, uma pessoa que tem conhecimento, que tem capacidade, chega uma outra pessoa com outras condições e ela passa na sua frente na questão do trabalho. E você não consegue a promoção e ela consegue, né? Ela vai promovida e você continua onde você está. Muitas vezes acontece de você ver um vizinho ou ver um amigo que faz menos esforço que você conquistar as coisas e a outra pessoa evoluir e você ficar parado por mais capacidade que tenha. Lógico que um ponto está em questão de posicionamento, óbvio, mas o que eu percebo realmente quando as pessoas falam comigo é que a meritocracia foi jogada para fora, né? Então, a gente sabe que sistemas de governo, como existiam no Brasil, né? E o Brasil essencialmente teve um sistema de governo que limita o ser humano, né? É uma manipulação muito forte em cima de uma sociedade com quase 200 milhões de pessoas, faz realmente o ser humano ser nivelado para baixo e não para cima. Então, as pessoas nutritivas, elas não aparecem. As pessoas que realmente crescem, que são a diferença, elas não aparecem numa mídia. Olha que interessante. Basta resumir quem são as pessoas de sucesso que aparecem na mídia, né? Pessoas que exibem alguma genitália, exibem alguma parte do corpo, pessoas que falam besteira, né? Pessoas que fazem coisas ridículas. Sempre a mídia vai falar, quem é melhor é aquilo lá. Mas muitas vezes não aparece, por exemplo, um bombeiro, um policial que salva vidas, um bombeiro que salva vidas, um médico, outras pessoas que constroem, sabe? Pessoas especiais, como por exemplo o caso daquela professora que salvou um monte de crianças de um incêndio, que teve um louco lá que tacou fogo na escola. Eu lembro que, se não me engano, foi no Nordeste brasileiro. Agora ela foi condecorada como heroína, mas quanto tempo demorou? Então, tudo isso daí é proposital para que realmente o ser humano haja de forma invertida, de forma anormal. E essa anomalia humana ela é muito interessante porque traz o julgamento.
E aí entra um fundamento muito profundo da pesquisa, que, por exemplo, você está me escutando através de resquícios do que você aprendeu na sua essência. Então, eu sempre falo, por exemplo, que idioma não se traduz, idioma entende, né? Mas as pessoas, muitas vezes, elas querem traduzir um idioma. Então, quando você traduz, você mata a essência do que está sendo falado ali na execução da palavra, na execução das coisas. Às vezes tem evento que eu faço, que eu falo para as pessoas, olha, não é legal gravar, porque o afã, né, aquele momento mais forte da emoção, não é transmitido numa gravação, né? Um exercício, por exemplo, um trabalho energético. Então a pessoa fica só com meia energia, fica só com uma parte daquilo. E, infelizmente, é isso que as pessoas passam, né? Não porque elas sejam maldosas ou nada disso, mas existe uma manipulação social também, além da manipulação energética, a manipulação social que faz, a partir dos seus conhecimentos, entender o que eu estou falando. Então, a base de conhecimento sua vai limitar o que você vai entender ou não, né? E isso entra muito também com questão dos arquétipos, com questão de tudo que é explicado. Se eu falo, por exemplo, olha que interessante, no Brasil, os índios, quando viram as caravelas, não conseguiam ver as caravelas, né? Parece meio estranho isso que eu estou dizendo para vocês. Então as caravelas chegaram no Brasil, né? E os índios não conseguiam ver as caravelas, embora elas estavam lá. E uma caravela é uma nau grande, não é uma nau tão pequenininha. Lógico que não é o tamanho de um porta-aviões, mas é uma nau grande, é um navio grande. Então, os índios não viam, porque em seu registro pessoal, os índios não tinham a informação de caravela. Olha que interessante. É mais ou menos quando você vai por uma mata, né? E você, como você tem acesso a animais, você consegue ver uma jararaca, você consegue ver um animal, você consegue sentir um outro bicho, uma planta. Então você vai com um mateiro, com uma pessoa que gosta, e a pessoa vai falando, ó, você tem isso, tal, tal, tal. E a pessoa que não conhece, muitas vezes ela está do lado de uma cobra, do lado de um bicho, do lado de uma planta, e ela não consegue perceber a diferença, né? Então, é muito interessante porque isso é conteúdo informacional. E tem um programa que eu falo muito sobre a deficiência intelectual programada, né? Que traz realmente um projeto maligno de poder, principalmente para as pessoas atuais, que é fazer ela não ter conteúdo, é limitar o conteúdo dela. A imaginação, por exemplo, das pessoas está sendo jogada para trás. Toda vez que a gente trabalha com aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, o celular, ele tem uma estratégia justamente de deixar você imbecil. Além das ondas que ele emite, que você não vê essas ondas, a arquitetura de um celular, como Steve Jobs falava, aquele que lançou esse sistema de um iPhone, por exemplo, que é tudo conjugado, né? Essa arquitetura, ele dizia como intuitiva, que até uma criança mexia, mas essa arquitetura, ela é limitante, porque ela traz como se fosse o caminho das pedras, que a gente fala muito em automobilismo isso, né? O caminho das pedras, é aquele pedaço de estrada que está lá, a marca dos pneus, então é o caminho que você segue para fazer o circuito, né? As tangências e tudo mais. Quando você chega num lugar que você não conhece, você segue o caminho das pedras. Então é mais ou menos isso que um celular faz, né? Ele tem todo um caminho, então a criança já sabe mexer naquilo lá porque ela vai chegar num determinado resultado seguindo por aquele caminho. Mas isso faz o ser humano ficar perdido, né? Por exemplo, você vai querer escrever, você vai usar um Word, né? Não é melhor você escrever numas folhas onde a sua intelectualidade brota muito maior? Não, a pessoa hoje em dia ela quer estudar com fone de ouvido, televisão ligada, o computador ligado, emitindo ondas, né? E aí fica uma confusão danada na cabeça delas. Sem contar o Wi-Fi também, que emite ondas. Então, pessoal, a coisa é muito perceptível como ela é feita de manipulação, ao ponto que vocês deviam pesquisar, né? O que eu vejo, que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, vocês sabiam que as escolas das pessoas, Vale do Silício é onde tem o berço da tecnologia, né, mundial, lá nos Estados Unidos. As pessoas que têm as crianças na idade escolar levam essas crianças para as escolas onde a gente aprende, onde essas crianças aprendiam como nós aprendíamos antigamente, utilizando quadro, lousa, giz, né, utilizando bastante elementos naturais, as salas de madeira com plantas. Engraçado, né? Justo as pessoas que mexem com tecnologia, elas já sabem que é feito dessa maneira o aprendizado. Então, elas sabem que até os 3 anos de idade, 4 anos de idade, não pode ter acesso a nenhum eletrônico para as crianças. E mesmo assim, depois dos 4 anos de idade, o acesso é apenas para conversar com a criança. Não é esse acesso cognitivo que é feito para limitar. Bom, eu sempre uso o exemplo do Google, né?
O Google ele é uma grande enciclopédia, mas quando você põe buscas no Google, por exemplo, eu que tenho uma bagagem muito grande de sabedoria, tem coisas que eu coloco no Google que eu dou risada, porque não existe, né? E só porque não tem no Google é porque não existe, né? Tá só na minha cabeça? Não, porque eu falo com pessoas antigas que também têm esse conhecimento e a gente fala entre nós e no Google não existe ainda. E por que não existe? Porque não foi abastecida aquela enciclopédia com esse assunto, ou esse assunto às vezes deixa de existir, né? Tem bastantes assuntos que já foram retirados no Google. Então, por que isso? Porque o Google é uma enciclopédia gigantesca, né? A rede de computadores traz ali as informações que são colocadas. Então, o que é colocado? É interessante ou não para as pessoas? Então, olha que interessante esse assunto que eu estou passando para vocês. A que ponto a anomalia humana pode transformar as pessoas? E óbvio, né, que toda essa soma de coisas que eu estou falando para vocês vão gerar sintomas que eu falo que são sintomas que são prejudiciais ao despertar humano. Então, a primeira forma de pesquisa foi a anomalia humana, a segunda forma de pesquisa foi os sintomas do despertar que estão ligados à quarta dimensão que começou desde 2006. Então, são sintomas físicos, mas muitas vezes oriundos de campos energéticos alterados. Sintomas muito simples, como, por exemplo, a insônia ou dormir demais, né? Ou o oposto, você tem fome e você ao mesmo tempo está comendo demais, você às vezes está com vontade de trabalhar demais ou vontade de trabalhar de menos, irritabilidade, né? As pessoas ficarem irritadas. E uma das coisas mais interessantes também que aconteceu, além da irritação nas pessoas, foi justamente o esquecimento. As pessoas ficarem distraídas ao ponto, por exemplo, de passarem sinais vermelhos, ao ponto de não ver o carro da frente parar, ao ponto de esquecer coisas básicas, como, por exemplo, senhas, datas especiais, né? E olha que interessante, com toda essa cultura que nós chegamos, onde o ser humano se torna um imbecil de massas, né? Infelizmente, uma massa de manobra, o ser humano desperto não, mas o ser humano que está nessa manipulação, ele está sendo levado como uma massa de manobra, não está sendo colocada a essência dele em primeiro lugar. Então, o que acontece? Hoje, quem fala de amor, por exemplo, né? Ninguém mais faz uma carta de amor. Quem que fala de coisas bonitas? Quem que para olhar na cara do outro? Né? Eu sempre falo que muitas vezes no Facebook ou em outras redes sociais você tem mais de 1 milhão de amigos, mas onde vivem? Quem são? Né? As pessoas falam a convite de amizade, mas qual convite de amizade? Apenas um nome, um avatar ali colocado, né? E avatar no sentido da figurinha, simbolizando a pessoa. Então, pessoal, toda essa soma, de um lado, um campo energético muito bom de quarta dimensão, que traz o despertar. Que despertar que é esse? Você sair da terceira dimensão, que é um lixo, uma dimensão material, onde você acessa na quarta dimensão o espaço-tempo, ou seja, passado, presente e futuro não existem mais, é uma coisa só. E você ativa o reino de possibilidades com a física quântica, com essa energia quântica, que a gente fala que é a física quântica, mecânica quântica, não importa. E do outro lado, você tem um sistema social que é também manipulado pelas energias de seres que estão aqui no planeta, como, por exemplo, os Ananukis, né, que foram os primeiros a dominar, depois os reptilianos, que muita gente fala que é a teoria da conspiração, mas a gente termina também com outros seres que são as arcontes, que são seres poderosos, que estão lá mexendo com as suas emoções. Sim. Ou você acha que você se droga, você enche a sua cara, você transa, você faz as suas coisas porque você quer, né? Tem seres que gostam da sua dor, tem seres que gostam do seu problema, que isso alimenta mais problemas ainda. Já percebeu quando tudo tá bom, de repente alguém aparece para incomodar e você sai do seu estado de equilíbrio? Justamente por essa anomalia humana que eu estou falando para ti, né? Então, olha só que interessante. De um lado, um sistema que quer ancorar você no mal. De outro lado, um sistema que traz a possibilidade para você ir para o bem, mas também a dualidade que existe no planeta Terra pode levar você ao bem ou ao mal também, se você conectar com a mesma frequência. Então, olha como você pode ter a chance de ficar no chão ou ter realmente um despertar. Continuar como um ser obdulado ou como um ser desperto. E ser desperto é um ser que participa de coisas que estão ligadas realmente à evolução, que estão ligadas realmente a se tratar bem. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas elas acham que sabem de tudo, né? Então é comum a pessoa não olhar para o próprio rabo dela, né? Ou não olhar para as costas, olhar a cauda dela. Ela está sempre
olhando os outros. Então, os outros têm problemas, ela vai lá e dá conselhos. Ela vê o outro com não sei o quê, ela sabe tudo, né? Muitas vezes a pessoa nem pergunta, mas a pessoa vai lá e começa a se intrometer na vida do outro. Quer ser terapeuta sem nunca atender ninguém. Eu falo, por exemplo, que essa vida de atendimento de pessoas não é fácil. Valdo Vieira, que foi um grande amigo meu, ele falava: Ritio, se você quer cuidar de gente, não esqueça que cuidar de pessoas é lamber feridas, né? E eu sempre uso essa frase. Cuidar de pessoas lamber feridas, você está preparado? Se você não está desperto, você vai ser mais um problema ao invés de ajudar os outros. E o universo, ele é muito claro, né? A própria Bíblia fala sobre isso, que se você cuidar de você mesmo, você já evitou um monte de problemas. Agora, cuidar dos outros já é outra parte, né? E não pense que é fácil cuidar dos outros, é algo muito complexo, é algo muito delicado, porque a gente vai estar mexendo com essas egrégoras, manipulando essas energias não é fácil, né? E energias que estão a todo momento manipulando as pessoas também para que elas fujam da sua essência. Né? Então, por isso que eu falo muito da questão da cosmoética, você agir na ética, você agir na disciplina, você agir na coisa certa. Isso acontece até em família, muitas vezes. Quando você quer a coisa certa, às vezes a família não entende. Quando você quer que as coisas vão no caminho certo, as pessoas distorcem. Se as pessoas não distorcem, tem outras pessoas que vêm e distorcem, coloca minhoca na cabeça, faz um monte de coisa para alterar. Então, é muito importante essa centralização que você deve ter. E como que você pode conseguir isso? Os atendimentos que eu faço de relocação quântica energética dão um grande passo para você sair dessa anomalia humana e começar a olhar o mundo de uma forma não desprezível, mas também não tanto o caminho do meio, mas uma forma que você seja imune, que você seja indiferente, entre aspas, né? Mas também não é a palavra, porque indiferente, caminho do meio e apego são uma linha que você tem que percorrer para estar estável, né? No budismo tibetano a gente aprende muito isso, né? Meio, um lado que é o apego e o outro lado que é a indiferença, né? E você tem que passear por essas linhas, né? Há momentos que você tem que ser apegado a uma coisa, há momentos que aquela coisa tem que ser indiferente e há momentos que ela não tem que ser nem A nem B, né? Tem que ser o meio. Então, tudo isso daí você só consegue com o seu equilíbrio energético. E é um grande desafio, porque é um policiamento, um monitoramento interno seu, que ele tem que ser algo automático, algo que simplesmente acontece, algo que simplesmente transforma a sua vida. E a relocação quântica energética que eu criei, ela faz justamente essa função. Quando eu faço a aplicação dessas energias na pessoa, que são energias quânticas, utilizando luz, informação, geometria sagrada e canalização minha de Sírius, que é a origem da humanidade, essas canalizações trouxeram essas informações que eu aplico nas sessões de relocação quântica, que traz realmente esse despertar, essa consciência, e quase de forma automática as pessoas começam a ter reações incríveis, né? A outra forma de atendimento, que é um pouquinho mais em conta, é o equilíbrio quântico energético, que isso eu posso fazer até à distância para vocês utilizando a holografia. E isso realmente atende as pessoas de uma forma fantástica, porque você pode oferecer para quem está distante, você pode oferecer para alguém que está numa cadeia, você pode oferecer para alguém que está hospitalizado. Então, realmente, tudo isso aí faz muita diferença. Ou até você que está precisando e quer sair de um estado que você está obdulado para começar a acessar. Você gostou do programa? Pense nisso. É o primeiro passo, o equilíbrio quântico energético, né? É uma sessão barata, uma sessão que é muito legal para você fazer e você pode ver ali no site Web Terapias. Eu vou passar o contato agora para você anotar meus telefones. O pesquisador e professor Tony Ritchie, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Veja outros vídeos e se inscreva no canal do YouTube Web Terapias. Web Terapias, canal no YouTube do pesquisador e professor Tony Ritchie. Bom, é isso aí, pessoal.
Anote aí os telefones. Eu quero dar um grande abraço à Jéssica Lima, que está aqui na live da Rádio Mundial. A Carol Pedrina, um grande abraço, boa noite. A doutora Patrícia Lamar, lá do Reconectar e Curar, está aqui também. Que tema maravilhoso. É sim, doutora. Um grande abraço. E olha, por falar nisso, sábado que vem, às 10 da manhã, estarei aqui também ao vivo com vocês na FM Vibe Mundial. Me acompanhe. Então, olha, sábado que vem estarei em 2 horários, às 10 da manhã aqui e esse horário tradicional que é às 21h30, né? Às 10 da manhã estarei falando mais sobre os atendimentos e às 21h30, Mistérios do Universo. Sábado é um dia muito especial, né? Porque sábado estarei aqui para atender pessoas. Então, olha que oportunidade que você terá, né? Daqui a pouco encerro o programa, mas vou estar com o meu WhatsApp aberto para a gente conversar, se você quiser falar algum tema. E é isso, pessoal. Olha, o momento é de despertar. Eu nunca vi um momento tão especial. Ano de 2020, né? Ano 2020, um ano bissexto, é um ano que tem um dia a mais. Em pleno verão, a gente tem um dia fresco como hoje, gostoso. Então é só coisa boa acontecendo. E olha que interessante, pessoal. O que você vê? Manipulação para todos os lados, trazendo medo, trazendo a paura, trazendo uma limitação para que você não cresça. Será que é isso que você está vivendo? Né? Será que você não está conseguindo olhar a luz no fim do túnel? Será que você não está conseguindo ver um Brasil maravilhoso ou um planeta maravilhoso? Porque é esse planeta que eu vejo, né? Um planeta simples, um planeta gostoso, um planeta com pessoas que estão querendo despertar. Só o acesso a essa energia quântica já é algo assim fantástico. Porque imagina, há praticamente 45 anos atrás, a gente falava disso daí, ninguém imaginava. A gente chegará no momento que o planeta será livre, com campos energéticos e tudo mais, mas não, a pessoa imaginava aquela coisa de Flash Gordon, né? Os carros voadores, toda aquela coisa. Não é isso que eu imaginava. Eu imaginava realmente as pessoas acessando seus dons e potencialidades. E olha o que a gente tem hoje. As pessoas se dopando para não ter acesso aos seus dons e potencialidades. As pessoas se dopam para dormir, elas se dopam para fugir do mundo, elas se escondem da realidade, elas ficam isoladas na casa dela, elas não conversam, elas não buscam nada, embora elas tenham acesso ao mundo inteiro. E como que ela vê o mundo? Por aqui, ó, por uma telinha de 5 polegadas aqui, né? É aqui que a pessoa vê o mundo. Então, olha, pessoal, o mundo tá aí fora, acontecendo. E o Tomás tá falando tchau para acabar o programa, e eu vou falar buonasera a tutti quanti, e te vedamos a sábado, né? Então, boa noite para todo mundo, e sábado a gente se vê, e obrigado pela live aqui. Honrar a todos, e aguardo vocês sábado que vem às 10 da manhã e às 21h30.